retomamos com mais uma reunião, mais um episódio aqui com o Pablo, que é um estudioso, especialista, investidor, acadêmico, e vamos continuar a nossa conversa, né? Sempre com um disclaimer de que é uma análise acadêmica, uma análise para conhecimento nosso e conversa com uma comunidade, né? Não tem nenhum propósito aqui de realização de nenhum tipo de recomendação de venda, de compra, de análise de ações que impactem a cotação. O nosso objetivo aqui é meramente educacional, objetivo acadêmico. Dentro desse aspecto, nós pensamos em verificar os impactos da nova regulamentação da legislação que trata da recuperação judicial sobre esse setor importante que são as empresas listadas em bolsa que têm essa característica, que estão em recuperação judicial. E alguns exemplos foram dados no encontro passado, como a Eneva, como a questão da Gol, MMX, do Grupo Otton, e nós vamos detalhar um pouquinho mais esse aspecto. E até eu trouxe aqui, Pablo, um elemento para nós considerarmos, para reforçar um pouco o que nós estamos conversando, que é a composição do índice da Bovespa. E nessa composição nós vemos um pouco do que você falou, que nós conversamos no outro encontro, que é uma participação grande na composição do índice da Bovespa de empresas reguladas. Você tem ali a Telefônica Brasil, nós temos a Petrobras, que é uma sociedade de capital misto, né, que tem cotação em bolsa, e tem um aspecto que você mencionou muito bem, que é o impacto do controlador sobre os rumos do negócio. No caso, o controlador é o Estado. Nós temos a questão de setores que são regulados de uma forma ou outra pelo mercado financeiro, pela CVM, pelo Banco Central, como são os bancos. Os bancos têm uma participação muito grande aqui na nossa composição do Ibovespa. Então, queria te escutar um pouquinho mais sobre a tua visão, que você estava comentando, dessa mudança que está ocorrendo na regulamentação da recuperação judicial. O debate, ele se torna necessário, Paulo, e aí foi um dos ganchos que nós deixamos ali em aberto na nossa última conversa, o impacto real que essa nova regulamentação que veio com a Lei 14.112, né, na Lei da Recuperação Judicial, 11.101, traz para as empresas listadas. Né? Porque o que acontece? No passado, como nós tínhamos falado, as empresas, no momento da concessão do seu plano de recuperação judicial, tinham um mecanismo jurídico, jurisprudencial, digamos assim, para naquele momento não apresentar a sua CND, a sua certidão negativa de débito. Tá? Agora, com a nova legislação, ficou assentado o seguinte: olha, existe um mecanismo para negociação / transação de créditos tributários, e esse mecanismo está à disposição do contribuinte, da empresa em recuperação judicial, e você tem que se valer dele para ter a concessão da sua recuperação. Muito bem. Partindo desta linha de análise, das 22 empresas que nós temos listadas, tá, a grande parte, digamos assim, tem problemas tributários. Até por uma questão de respeito a essas empresas, não vamos listar pontualmente volumes de débito ou especificamente os casos. Mas tem duas empresas que eu acho que vale a pena a gente falar, né, e retomando a nossa análise meramente acadêmica, científica, sem nenhum tipo de recomendação de compra ou depreciação dos papéis. Nós temos duas empresas, além da Teca, da MMX, da Tecnosolo, né, tem várias empresas de recuperação judicial que nós podemos conversar. Mas nós temos, por exemplo, a rede de hotéis Otton e a Oi. Né? A Oi, ela foi publicamente, que nós estamos conversando aqui, está disponível, tá? Publicamente foi, digamos, interpelada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: olha, Oi, nós temos que conversar. Nós temos que conversar. O mesmo aconteceu de uma forma mais severa com a rede de hotéis Otton, onde ela já tinha o plano de recuperação judicial homologado, a recuperação concedida, uma empresa que tentou vender 2 ativos vultuosos, um em Salvador e um outro hotel em Belo Horizonte, que pagaria grande parte dessa dívida, tá? Que não teve licitantes na compra, é o que consta na rede social abertamente, né? Nas redes sociais e nos portais de notícias, que teve uma decisão agora recentíssima do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: olha, eu cancelo a decisão que homologou o plano e agora vocês têm que ir atrás da CND correndo. Ninguém sabe o que vai acontecer, Paulo. Ninguém. Nenhum especialista do mercado,
os juristas que atuam diretamente na área, os próprios apostos, os advogados que cuidam dos processos, não sabem o que pode acontecer, porque tem o plano, né, tem uma decisão num recurso chamado de agravo de instrumento, que diz o seguinte: olha, casso a decisão, entre aspas, que homologou o plano de recuperação judicial. E agora? E a partir de agora? Como é que fica essa situação? É um debate necessário. Claro, todos nós temos, cada um tem a sua opinião, né, a respeito disso, sobre a segurança jurídica, sobre a necessidade, mas eu acho que o investidor ele vai ter que começar a pensar em analisar aspectos não meramente financeiros e de volume de negócios destas empresas em RJ, né? E começar a analisar os aspectos das recuperações judiciais em si. Porque destas 22 empresas listadas, a grande parte vai ser chamada a negociar com o fisco. Isso vai impactar no resultado, isso vai impactar na viabilidade do plano de recuperação judicial, isso vai impactar na sustentabilidade da empresa e na manutenção dela como empresa listada. E é um debate necessário que tem que acontecer. É muito bem colocado, Paulo, que além do aspecto quantitativo de analisar os números, PL, analisarmos o ROI e analisar os outros aspectos da empresa, nós temos que verificar aspectos qualitativos, ou seja, do negócio, não só da governança, mas aspectos jurídicos que podem impactar o preço ou os fundamentos de uma empresa. Agora, eu perguntaria assim, essa análise é um pouco mais difícil, né? Porque a análise quantitativa é mais simples. Você tem ali o valor do preço da ação em relação ao lucro, é um número objetivo você consegue encontrar num local. Essa análise qualitativa, ela é muito difícil. Como é que a gente poderia dizer assim para o investidor comum para ter o cuidado para verificar esses aspectos? Quais seriam, assim, sei lá, alguns tópicos simples que poderiam dar essa margem de, pelo menos, de informação? Eu pensaria no seguinte, tá? Digamos que eu sou um investidor, não sou da área jurídica, não tenho nenhum conhecimento em recuperação judicial. Eu vou ter que ser curioso, tá? Porque infelizmente não tem informação acessível e simples para compreender esse universo, até porque nesse ponto, modestamente falando, o direito, né, a ciência jurídica atrapalha muito, porque às vezes ela quer ser uma ciência estanque das demais, ter uma vida própria, o que não é verdade. Ela é sistêmica, né? A gente sabe disso. Agora, por exemplo, a Oi. A Oi tem um portal específico, tá, do AJ, que é o Arnold Wald, né? Wald Advogados são os AJs da Oi, se eu não estou enganado. E tem um portal com todas as decisões, com as partes principais do processo. Tá? E com os despachos, com as decisões judiciais. Ali, uma leitura dessas decisões já pode dar o tom para onde a coisa vai caminhar. Tá? Tem vários portais de notícias aí relatando as questões das recuperações judiciais da rede Orton, da Oi, por exemplo, que são as que nós partimos agora para conversar, que são as que já estão sendo interpeladas pelas fazendas, né? Já estão dizendo, as fazendas já estão chegando nelas, que tem muita informação livre nesse sentido. A questão é, Paulo, não existe uma literatura específica, tem algumas obrinhas aí, recuperação judicial para não advogados, vamos brincar, tá? Eu buscaria o entendimento máximo dos mecanismos principais que fazem a recuperação judicial funcionar. O deferimento, a concessão do plano e a homologação, a concessão da recuperação judicial, desculpa, e o plano aprovado. Tá? Aqueles planos aprovados que demonstram endividamento tributário e que não dão uma solução para esse endividamento, eu acho que é o que o investidor pode começar de forma curiosa, tentar entender para ver esses impactos na prática dos órgãos fazendários que já estão começando a tentar cobrar alguma coisa, digamos assim, de débitos que ficaram represados no passado. Eu daria essa dica, Paulo. Eu acho que, então, a primeira dica muito importante que tu deste é o seguinte: se a empresa estiver em RJ, recuperação judicial, eu tenho que ter um cuidado adicional. É a primeira dica. Acende lá uma luz vermelha, um alerta. Olha, essa empresa tem que ter um cuidado maior, porque ela pode representar um grande risco ou uma excelente oportunidade. Dois, que se ela estiver em RJ, ela vai impactar a minha estratégia de investimentos. Se eu tiver uma estratégia que é fundamentada em dividendos, em crescimento de aportes para ter dividendos, eu já tenho que descartar
ou, de novo, acender o alerta que talvez não seja apropriado e conforme coerente com a minha estratégia de investimentos. A terceira é que eu tenho custos informacionais. Se eu quero compreender o investimento numa empresa RJ, as informações não estão tão disponíveis no mercado. Eu vou ter um custo adicional para procurar essas informações, porque ela não tem um local certo, que nem tem alguns sites que tem todos os fundamentos econômico-financeiros das empresas. A gente não tem um site que traga isso tudo das empresas com RJ. Então, eu vou ter um custo informacional que pode representar um risco, mas também uma oportunidade. Aqueles que tiverem mais ímpeto, ganância e ambição vão despender tempo, vão investir nisso e vão ter talvez um retorno melhor. Eu acho que uma quarta dica que você deu muito boa é que alguns conceitos são importantes nesse aspecto. De novo, a questão do custo informacional para ter esse investimento, um investimento, né, de tempo, de conhecimento, e que em alguns momentos, algumas palavras-chave, alguns termos, alguns momentos-chave são importantes. E você mencionou esses momentos. E eu já vi em alguns casos, nós tivemos agora o caso da NMX, em que a não aprovação do plano impactou diretamente a cotação. Eu vou dizer que eu queria até conversar em outro encontro contigo, como é que cada um desses momentos impacta a cotação, né? Para que a gente possa esclarecer que, a mim mesmo também, que é para mim importante, e para todos que estão participando, como é que isso ocorre na prática, na tua visão? Assim? Eu acho que esses momentos são fundamentais porque a cada não aprovação do plano, a cada postergação da aprovação e agora essa novidade que é a exigência de CND impacta na sustentabilidade, na sobrevivência da companhia. Por exemplo, eu acho, particularmente, modestamente falando, que esse ato que a Fazenda está fazendo com a Oi e com o Otton é um ato de covardia, no meu ponto de vista. Eu acho que é um momento inadequado para tratar desse assunto, que é novo, tá? Que tem que ser melhor depurado e digerido para as empresas listadas pela Fazenda e pelos próprios atores de todo o envolvimento judiciário, porque tem um outro detalhe que é importante chamar a atenção do investidor, que a empresa em RJ, ela, além da regulamentação da CVM, além da imposição de credores, ela tem o judiciário também como um órgão ali que está cuidando dela. E o judiciário, Paulo, para quem é acadêmico, o professor sabe que tudo é possível no judiciário brasileiro. E esse é um outro dado que também tem que ser posto na mesa, né? Hoje as empresas enlistadas, de acordo com esse tema que aconteceu agora, há 2 meses atrás, 1 mês atrás, que o investidor tem que ter cuidado é a CND. A empresa listada tem CND, ok, ponto positivo. A empresa listada em RJ, não tem CND, opa, vou pensar diferente, né? Vou acionar o meu sinal de alerta, porque se ela for demandada a ter a CND, isso vai impactar no ativo severamente, resultado, preço, até na própria sobrevivência da companhia. Excelente, Pabá, muito legal. E creio que nós podemos já prever um próximo encontro, talvez para detalhar mais alguns aspectos, mas esse encontro que foi para relatar a importância deste aspecto, que é a mudança da legislação sobre recuperação judicial para as empresas listadas em bolsa, foi muito legal. Assim, olha, muito interessante. Eu estou bastante curioso e muito interessado em ver os próximos passos, né? E talvez até olharmos algumas empresas assim, em específico. Vamos dar uma olhada no caso da Oi, um pouquinho com mais detalhe. Eu acho que muita gente investe, eu mesmo invisto na Oi. Muita gente já investiu na NMX, Grupo Otton. Vamos dar uma olhada assim, mas sem recomendação de compra, sem tentar impactar a cotação, só para tentarmos entender o que aconteceu no passado e sem prever o que vai acontecer no futuro com relação à cotação. Perfeito. Eu acho que é um tema muito novo ainda, tá? É isso que eu trago das CNDs. Tudo pode acontecer. Por exemplo, esse caso da Otton em específico, então teve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cassando a homologação do plano, vamos chamar assim, né, de uma forma mais suave, e agora ninguém sabe o que vai acontecer, quais são os próximos passos. Se um tribunal superior vai dizer mantenho a inexigibilidade de CND, ou se um tribunal superior vai dizer não, realmente tem que obedecer, tem legislação, tem que ter CND,
E aí, o que o Otton vai dizer para o investidor, vai dizer para o mercado? Olha, gente, eu não tenho condições de ter CND, 340, né, milhões é muita coisa para mim, eu tenho condições de negociar, enfim. Vão vir cenas do próximo capítulo muito interessantes para debater. O mesmo com o Grupo Oi, né, que foi interpelado pela Fazenda Carioca, dizendo, tu está negociando tributos federais lá no PL, ok, mas eu também quero falar contigo. E o meu débito tributário, como é que tu pretende solucionar? Também é um silêncio nesse sentido. E eu acho que é um debate riquíssimo que tem espaço, tem bastante espaço. Muito legal, excelente. E vamos nos encontrar uma próxima vez e manter esses encontros, eu acho, periódicos, vão ser bem legais, bem interessantes. Não, sem sombra de dúvida, Paulo. Depois, num futuro próximo, aí eu queria propor também o debate da governança e o impacto da atividade governamental nas empresas listadas que têm capital do Estado, né? Eu acho que isso também é um debate importante de se travar. Que legal. Próximo, uma sugestão para um próximo encontro. Que bom. Um grande abraço a todos e a todas. E foi muito legal. Vamos nos encontrar de novo, conversando com o Pablo aí sobre mercado de capitais e direito. Ótimo, então. Paulo, um grande abraço. Mais uma vez, um grande prazer, uma honra conversar contigo. E estou à disposição aí para a gente ampliar esse debate aí que é mais do que necessário.